Hoje é dia de não operar. Vamos entender o porquê. Bom, como vocês sabem, eu opero day trade, swing trade, eventualmente position trade, mas o meu trabalho é na divulgação educacional e na conscientização do processo de tomada de decisão. Então, dentro da minha metodologia, na qual eu já expus em vídeos anteriores, eu monto o meu painel de análise em cima sempre do mesmo ativo para o day trade, porque isso me traz expertise e entendimento de movimentação do preço. Tá? Então, o ativo que eu opero diariamente é a Nasdaq. É um índice americano, e a metodologia que eu uso é um casamento que eu desenvolvi misturando conceitos que eu não criei. Apenas eu fiz a utilização de diversas ferramentas para ter um entendimento, para ter uma tomada de decisão. A análise técnica ela é vasta. O que serve para um não serve para outro. Mas ela respeita uma premissa, que é o padrão. E agora eu vou te mostrar o padrão daquilo que eu defendo como a minha tese de análise, na qual eu uso as ferramentas como Gamma Exposure, ICT, que é em alguns casos conhecido como SMC, ferramentas como sessões globais de negociação, índice de força relativa, e como o casamento dessas ferramentas me dão um norte bem mais claro do que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. Eu vou ligar as minhas ferramentas, as minhas sessões de negociação, as minhas marcações para o ICT, as minhas marcações de mercado. Vou deixar até mesmo o volume aqui. Eu não vou deixar o volume não, porque vai ficar muita informação para aquilo que eu quero explicar, e eu quero ser bem direto no ponto daquilo que eu venho colocando como informação educacional de referência. Bom, o que a gente consegue perceber aqui? Dias atrás, eu montei operações de... pouco antes de eu sair de férias, eu montei operações de day trade, no qual eu estava usando essas referências de preço, devido a movimentações das sessões globais, e o rastro de volume de negociação deixada pela variação de preço na casa entre 24.700 a 25.100. Fato é que ele visitou essas regiões e começou a ver queda do preço, da precificação do ativo. E aí, a minha tese é baseada em, quando o gama ele está positivo, a gente vende resistência e compra suporte. O que significa o gama estar positivo? Significa que no mercado de opções está tendo mais compras de call e ou mais vendas de put. Tá claro? Quando o gama está negativo, é o inverso. Quando o gama está negativo, está tendo mais vendas de call e mais compras de put. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas, mas para entender a tomada de decisão. Quando o gama estava positivo, região de sobrecompra com divergência no RSI, eu procuro, dentro da janela, ou seja, nessas linhas verticais, que é a marcação do dia de operação do ativo, uma movimentação clara de captura de máxima ou captura de mínima, para que essa movimentação me deixe claro qual é a resistência ou qual é o suporte que essas regiões de gama vão permitir uma entrada sólida. E eu pontuei que eu só opero quando o gama está positivo. Porque quando o gama está negativo, ele faz o processo inverso. Ele não vende topo e compra fundo. Ou seja, vende resistência e compra suporte. Ele faz inverso. Quando o gama está negativo, como vocês estão vendo aqui, o market maker, ele amplia a volatilidade, ou seja, ele vende fundo e compra topo. Isso dá uma incerteza operacional gigantesca. E aí eu volto para a abertura desse vídeo. Hoje não é dia de operar. Ele, perceba que desse ponto onde ele encontrou essas regiões intercaladas de seção de volume de mercado de Londres, mercado de Nova York, mercado asiático, e começou a ter uma volta, e o preço entrou em região de gama negativo, aonde o fluxo das opções do mercado 0 DTE, que é as opções que estão vencendo no dia, permaneceram sistematicamente em região de gama negativo. E aí você percebe que ele veio, região aqui, fundo, olha aqui no preço. Se você executasse a mesma lógica do gama positivo, você ia pegar o suporte e ia comprar. Você ia executar uma péssima operação. Porque ele chega em regiões de suporte, nesse caso aqui, o primeiro suporte, ele perdeu esse suporte, depois ele veio, perdeu esse suporte, depois ele veio, perdeu esse suporte, houve uma manipulação de preço, e aí desde então ele vem perdendo fundo, o que ele está fazendo? Ampliando volatilidade e vendendo fundo. O suporte não segura o preço. Ah, então quando você vai entrar? Eu vou entrar quando? Hoje eu não vou entrar porque dificilmente ele vai me dar uma oportunidade. Para o meu operacional, para a minha sistematização de operação. Ponto, por isso. Por quê? Ele está em região de gama negativo, ele pode continuar muito bem ampliando a volatilidade para baixo. Então, quando ele deixar no diário uma divergência
de subida de preço, em região de sobrevenda, uma divergência que a força vendedora se enfraqueceu, e isso se somar no gráfico de 1 hora, uma região, gráfico 15, 30 ou 1 hora, tá? Eu uso a confluência desses três. Uso o 1 hora para balizar, mas a lupa do 1 hora é o 15. É como se eu estivesse olhando com uma lupa ali mais perto para ver o que está acontecendo. E eu espero estar vendo já essa região de gama negativo extinta do gráfico. Aí sim, eu vou procurar por possíveis entradas, respeitando todos os critérios. Gama positivo, e o gama positivo não é só essas barras verdes de volume de negociação apontando por verde, não. Ele tem que estar na região do gama, tem que estar a média dessas, a média acumulada das negociações precisa estar dentro ou acima da região do gama positivo, juntamente com uma resistência clara no preço dada pelo mercado de negociação, juntamente com o padrão de captura de liquidez na máxima ou na mínima. Quando todos esses fatores eu entro. Quando não tem, eu não entro. Ah, então você não trabalhou? Não trabalho hoje. Eu não preciso. É claro que a gente precisa trabalhar todo dia. E quando você está no trade, você acaba tendo a oportunidade de poder fazer outras coisas. Nesse dia eu vou fazer um vídeo, vou terminar um estudo de alguma coisa, vou procurar algo para fazer. Não force a entrada. Por isso que o day trade não é para qualquer um. O day trade não é para qualquer um. Você tem que dominar a si mesmo, e dominar a si mesmo é uma luta constante, e ninguém domina plenamente. Hoje você pode ter dominado, amanhã é como se você fosse entrar na cela de um leão todo santo dia. É muito perigoso, é muito arriscado. Não faça. Sem uma metodologia, sem passar por fases de absorção de conhecimento, por fases de absorção de experiência, onde você não está trabalhando com capital real e depois quando você estiver terceirizando esse risco aí por completo, não faça isso, tá bom? Então hoje o vídeo é para mostrar que nem todo dia é dia de flores não, entendeu? Quando você percebe que você pode evitar a perda, você diminui muito o seu déficit no balanço final do mês, do ano. Você não diminui a sua lucratividade, sua performance, tá bom? Então eu queria mostrar esse vídeo de hoje especificamente nesse ponto. Para quem não entende alguns conceitos claros, eu vou escrever aqui. A gente tem o mercado de opções e a gente tem o mercado de futuros. São só esses dois? Claro que não. É futuros, opções, mercado a termo. Tem também o OTC, que é fora do balcão. Tem outros mercados, enfim. É muita coisa para falar aqui. Tem mercado como de criptomoeda, que é o mercado de perpétuo. Mas basicamente, tá bom? Vamos lá. Para o ativo que eu estou operando, tá bom? Tem ativo que só vai ser no mercado à vista, tá? Isso eu abordo na mentoria. Quer saber mais? Quer aprender? Meu curso está disponível. Eu tenho um curso sintetizando todas as informações, que é um curso de 589. Esse curso é gravado. Quer uma coisa mais completa? Começa com a minha mentoria. Começa com a mais barata, vai galgando lá 989, depois tem uma de 1989. E eu coloquei de forma para você seguir uma trilha. Tá lá. Para poder te explicar o porquê que essa ferramenta aqui é tão eficaz. Você tem o mercado de opções e o mercado de futuros. Qual que é a diferença deles? No mercado de futuros você tem um ativo, que é vamos colocar dessa forma, e esse ativo ele pode ser renegociado. E aí a gente chama ele de derivativo. Vou dar um exemplo. Pensa que você é detentor de um papel. Você é detentor desse microfone aqui, Holy Land. Você decide fazer um papel colocando que esse ativo vale R$100. R$1.000. Vale R$1.000. O ativo vale R$1.000 e você detém ele. Só que você cria uma derivação desse ativo, ou seja, uma derivação, faz um papel de derivação desse ativo, coloca ele para negociação e diz assim: se esse ativo subir, a contraparte vai ser beneficiada, vai ganhar. Se esse ativo depreciar, quem vai tomar o prejuízo é a contraparte. Por exemplo, você vai fazer a simulação da seguinte forma para você entender o conceito do que eu estou explicando. Você vai pegar e vai precificar e esperar como o mercado vai reagir em cima da derivação desse papel, que é exatamente esse gráfico que está acontecendo aqui. Se o mercado derrubar o preço, a parte que está vendida ganha. Se o mercado aumentar o preço, a parte que está comprada ganha. Então, se esse preço foi estabelecido em 1.000 e você comprou em 1.000, se ele passar a 1.100, 1.200, você está ganhando. Se você entrou vendido em 1.000, se ele for a 900, 800, você ganha. Se for a 900, você ganha 100. Se for a 800, você ganha 200. Pensando em números absolutos, tá? Isso é o mercado de opções. Ele vai olhar para o futuro para que ele entenda como o mercado vai precificar esse papel. No caso, a derivação desse papel. O detentor colocando para jogo. Eu estou falando conceitualmente, tá? Aprofundando os mercados, a Bolsa de Chicago, Nasdaq, S&P 500, tá? Os índices que compõem as bolsas americanas, ações, o mercado acionário é diferente, a dinâmica do mercado acionário do mercado de índices, tá? Que é diferente do mercado de Forex, que é diferente do mercado de commodity, que é diferente do mercado de criptomoeda, tá? Estou tentando apresentar a forma conceitual do mercado de futuros. Espero estar sendo didático. Gostou da informação? Teve dúvida também? Manda mensagem, me pergunta, estou disponível para poder esclarecer. Isso é o mercado de futuros, tá bom? Vamos tratar de forma com um jargão mais
de forma leiga, é uma aposta. O cara vai apostar se aquele produto dele, a derivação daquele papel dele lá, vai subir ou vai descer. O detentor coloca essa derivação do bem para poder verificar se vai subir ou se vai descer, numa aposta futura de alta ou de baixa. Simplificado, é isso que significa. Mercado de opções. Mercado de opções é diferente. Mercado de opções é o direito de comprar ou o direito de vender determinada coisa. Pensa assim, ó, o mais famoso, antes de falar, eu preciso apresentar dois conceitos. Tá? O primeiro conceito é call, e o segundo conceito é put. A call é o direito de comprar e a put é o direito de vender. Certo? Eu vou começar pela put porque é algo que todo mundo já fez na vida. Todo mundo já tem carro. Já comprou seguro. Quando você compra o seguro, você está comprando uma put. Você está comprando o direito de vender. Você vai vender o seu bem, se caso a depreciação dele ficar abaixo da FIP. Por exemplo, perda total. Você deu PT no carro. Seu carro vale 50 mil, deu um acidente, a lataria dele ali é negociada a menos de 15 mil. PT, certo? Só que você está segurado. Você comprou o direito de vender. Você comprou uma put. Comprou o direito de vender durante um período. Qual que é o período? Sei lá, um ano, seu seguro? Um ano. Certo? Então, quando eu vou colocar aqui, mais menos quando eu compro o seguro, eu estou comprando uma put. Eu estou comprando uma put. Comprando o direito de vender. Comprei o seguro. E aí, a gente conhece seguro de carro, porque é o mais comum, mas existem diversas outras formas de seguro. O mercado financeiro também oferece isso para ativos em geral, tá? A Nasdaq dá para você comprar opções, tá? Então, nesse caso, comprei. Eu detenho uma put. Eu quero me desfazer dela. Eu posso, então, para me desfazer dela, vender uma put. Certo? E como essa lógica interfere no mercado? Eu vou mostrar para vocês agora como essa lógica interfere no mercado de futuros, tá? Primeiramente, vamos agora ampliar o nosso conhecimento e entender agora o mercado de call. Vamos lá. A call é o seguinte, é comprar o direito de comprar. Pensa que você foi na concessionária da Chevrolet e viu um determinado modelo de carro por 50 mil reais na data de hoje. Só que você só vai poder executar a compra daqui a um mês. Só que você quer segurar o valor de 50 mil que está sendo ofertado hoje, porque você acredita que daqui a um mês esse valor vai estar maior, vai para 60 mil. Você paga um valor simbólico, 10%, 5 mil reais, para ter o direito de comprar esse carro daqui a um mês no valor de hoje. Isso é uma call, o direito de comprar. Perfeito? Quando você compra o direito de comprar e o preço sobe, você já ganhou dinheiro. Exemplo, você pagou 5 mil, chegou na data prevista, o preço saiu de 50 para 60, você executou a diferença de 45, gastou 50, mas o ativo tá valendo agora 60 mil, ou seja, você ganhou 10 mil nessa operação. Correto? Conceitualmente falando, é a mesma coisa. Quando eu compro o direito de comprar, eu detenho essa opção. Só que se eu desistir disso, eu quiser vender esse meu direito de comprar para um terceiro, eu estou vendendo a minha call. Por isso que o positivo é quando eu compro o direito de comprar e na put eu compro o direito de vender. E a partir do momento que eu me desfaço dessas posições, então eu posso vender o direito de comprar e eu posso vender um direito de vender. Tranquilo? Vamos lá, eu sei que não é palatável. No início não é palatável mesmo, fica difícil. Mas agora vem o pulo do gato. Quem fornece liquidez para o mercado de opções se chama market maker. Quem fornece liquidez para o mercado de futuros é o market maker. Então, empresas que orbitam a bolsas de valores pelo mundo, que são sempre as mesmas, fornecem liquidez para os mercados. O que significa fornecer liquidez para os mercados? Simples. Se todo mundo que está dentro da bolsa, operando, por coincidência, tomasse o mesmo lado, ou seja, todo mundo que está lá dentro comprasse, quem ia estar vendendo para essa pessoa, para essa multidão de pessoas? Não ia ter contraparte. Da mesma forma, se todo mundo resolvesse vender, quem ia comprar? Não teria contraparte. Então, pensando na fluidez de a todo momento você ter como executar a negociação, existe uma empresa que se chama market maker, que se chama formador de mercado. Quem faz o mercado. E como que ela faz o mercado? Ela está sempre ali fornecendo a liquidez, ela está ali sempre disposta a negociar, seja na ponta compradora ou seja na ponta vendedora. Só que, como ela fornece a liquidez, ela também tem uma estrutura gigantesca, robusta, seja de máquinas que a gente conhece como HFTs, que são robôs de alta frequência, seja com prédios posicionados do lado das bolsas para ganhar milissegundo de mandado de ordem para poder negociar na frente,
com cálculos, com modelos matemáticos, com algoritmos extremamente complexos para ganhar no spread. O que é o spread? A diferença entre a compra e a venda. Então ela, de repente, compra 2, 3 centavos mais barato, uma quantidade X, e espera o movimento adequado, ou manipula o movimento adequado para vender 3 ou 4 centavos mais caro. E nessas frações, ou, né, nesses centavos, em grande escala, é onde ela faz dinheiro. Mas ela também tem que se atentar a não jogar contra o mercado de forma despreparada. Então, nós, quanto traders de varejo, com um olhar institucional, mapeia o fluxo das opções que estão vencendo no dia de hoje. O que são opções que estão vencendo no dia de hoje? Que hoje vai ser executado. Lembra do seguro que vai vencer daqui a um ano? Imagina que no dia que está vencendo esse um ano, ou na compra do carro que vai vencer mês que vem, chegou o dia do vencimento de executar. Então, quando eu pago 5 mil para segurar o preço, quando eu compro o seguro e pago 2 mil, 3 mil reais no meu seguro, eu estou pagando o que se chama de prêmio, que é para você poder efetivamente comprar uma call ou comprar uma put. E o strike é o preço de execução. É o preço onde vai ser executada essa opção. Correto? Legal. Então, a gente olha para esse mercado usando esta ferramenta aqui. Quando essas barras aqui verdes estão para cima e são verdes, significa que existem mais posições de call. Vamos lá, agora é o momento chave. Onde tem mais compras de call e ou mais vendas de put. Tá claro isso? Se eu estou vendendo a minha put, significa que eu não estou mais confiante no meu direito de vender. Porque eu tinha comprado um direito de vender, só que eu não estou executando, eu estou me desfazendo. Se eu estou me desfazendo, significa que a minha convicção agora mudou. Não é mais de queda. Eu não quero mais segurar isso. Então, quando eu tenho mais compras de call e mais vendas de put, significa que o mercado está em região de gama positivo. E aí a gente espera que esse volume de negociações formem a média dessas negociações e essa linha azul toque a região do gama positivo. E aí a gente já tem um fator operacional casado com outros indicadores, como eu já expliquei anteriormente. Não vou voltar ali para não fugir desse raciocínio aqui. Da mesma forma, com o mesmo racional, tá? Com o mesmo racional, quando eu me desfaço do meu direito de comprar, ou compro o direito de vender, significa que eu estou entendendo que o mercado vai cair. Existe uma predominância, um viés de baixa. Enquanto no cenário anterior existe um viés de alta, nesse cenário aqui existe um viés de baixa. É aonde o gama fica negativo. E as barras de negociação vermelho, o acúmulo delas, forma a média na linha azul, tocando na região do gama negativo. Perfeito? E aí, confluindo com os outros indicadores, a gente procura uma tomada de decisão. Nesse cenário fica tudo muito mais difícil. Porque aqui, o market maker, ele vem de topo porque ele quer ampliar a volatilidade. E o que isso significa? Aqui, nesse cenário, se o mercado está posicionado em call, ou seja, se ele está com viés de alta, ele está mais comprador, o market maker está mais vendedor, que é o que vinha acontecendo, nesse período. Tendo momentos de viés mais comprador, com correções menos acentuadas. Então, quando o market maker, no mercado de opções, ele está mais vendido, porque ele vinha fornecendo liquidez para o mercado comprador, ou seja, ele está na contraparte do mercado. Se o mercado está comprador, ele está vendido. O que ele faz? Ele vem aqui no mercado de futuros, que é onde forma o preço do ativo. Pensa assim, é aqui que o carro da Chevrolet vai estar valendo 50 ou 60 mil. É aqui que o valor do PT vai ter se concretizado no carro que foi batido. É aqui que se forma o preço. Então ele vem aqui, como ele fornece liquidez para ambos os lados, aqui ele está vendido, porque o mercado está todo comprado, então ele começa a vender o ativo. Ele começa a vender o ativo, não a opção do ativo. Ele começa a vender o ativo. E aí ele derruba o preço dele. Derrubando o preço dele, ele traz o mercado a favor de si. Como ele está mais vendido, as opções vão vencer na data de hoje. Na data de hoje que eu preciso derrubar esse preço, ele manipula o preço para cá. E quando que a gente entra? A gente entra no fluxo institucional. A gente deixa de analisar padrão gráfico, figura, fazer análise clássica, análise técnica clássica. A gente para de olhar para trás em padrões do que aconteceu e começa a olhar para frente. Olhar para ver qual é o movimento que o market maker tem que fazer para não se arrombar. O market maker, ele precisa, no mercado comprador, derrubar o preço no mercado de futuros, que é onde a gente está agora, que esse gráfico aqui é o mercado de futuros. Ele precisa descer o preço para equilibrar as suas próprias finanças e não tomar prejuízo. Então, a nossa metodologia, obviamente, atribuindo a quem de direito, esse modelo analítico não foi desenvolvido por mim, ele está muito mais presente na gringa hoje, e eu consigo consumir conteúdos de fora, então eu estou sempre assistindo, fiz cursos também,
Existe outras pessoas no Brasil já fazendo, até anterior a mim, mas ainda é uma parcela muito pequena que usa essa metodologia. E menos ainda que divulga. Então, faz parte da minha metodologia de análise numa confluência de cenários, como eu já expliquei, CT, seção global, usando o indicador como índice de força relativa, mais o Gamma Exposure, para quando o Market Maker tiver que tomar uma ação, a gente acompanha ele, porque ele é formador de mercado, ele leva o mercado para o lado que ele quer. Por isso que no intraday não tem investidor. Por isso que no intraday não se fala em análise clássica, análise técnica clássica. Aqui eu não estou muito preocupado se a minha análise é boa, se é ruim, se é zero vaidade, eu preciso entender em que momento ele vai atuar, quando ele atuar e for pertinente e eu vou estar junto. E por que no dia de hoje não é pertinente? Porque ele se vê obrigado a ampliar a volatilidade. Ele está derrubando. Por que ele está derrubando o preço? Ele estava comprado, o mercado estava comprado, ele estava vendido, ele desceu o preço. Quando ele começou a cair o preço, quem abandonou ou foi estopado nas posições de compra, começou a vender. E tem pessoas, e aí é uma grande parcela, que entendem que operar reversão é melhor. Então, elas olham para esse cenário, vê que o preço está em possíveis regiões de suporte e começam a executar compras. Aí eu estou falando do mercado de varejo, tá bom? Trader de varejo. Basicamente o que eles fazem? Eles compram suporte, mas eles compram suporte a revelia. Eles não compram suporte pautado no que está por trás das cortinas. Ele vai comprar suporte num momento onde o market maker está derrubando o preço porque está vendido. Aí ele vai comprar suporte fazendo o market maker reforçar a posição de venda. Se ele reforça a posição de venda, ele vai para futuros e continua derrubando o preço. Entendeu? Então, à medida que começa a entrar uma força compradora de outros players que também atuam, como Smart Money, fundos, como eu já citei, BlackRock, dentre outros, que tem o poder de formar preço. E aí vai ficar para outro vídeo, tá bom? Mas eu vou trazer também, como eu trouxe explicado hoje, a questão do Gamma. Então, a ideia aqui é entender quando esses players vão atuar e dentro da atuação que eles que eles terão obrigação de fazer, a pertinência de você estar junto. Por exemplo, eu sei que ele está vendedor. Eu sei que o cenário agora é de possível ampliação de venda, mas eu não sei se já está no final, se isso vai acabar agora, se ele vai continuar caindo mais. É sinal técnico. Eu não tenho sinal técnico para operar agora. Ponto. Eu não vou fazer isso porque eu não sei como estão as entradas dos outros players. Eu só vou saber depois. Agora eu não consigo ter essa informação. Então, basicamente é assim que eu trabalho. Numa análise de predição, não numa análise de olhar e encontrar padrões que não significam, num contexto atualizado, o que está acontecendo. Tá bom? É muito mais efetivo. Está na vanguarda da análise técnica, esse conhecimento. Por isso que se mostra tão eficaz. Então, para fechar esse vídeo, temos uma metodologia baseada em intercambiação de mercados, futuros e opções, observando a atuação de quem fornece liquidez para ambos, usando a metodologia do fluxo das opções 0 DTE, que é as opções que vencem no dia de hoje. Claro que existem outras ferramentas que eu apresento no curso. Por exemplo, eu te ensino a buscar dados na CME e lá eu consigo ver por faixas de preço. Isso é dado público, mas é de conhecimento pessoal como buscar. Isso aí eu só vendo nos meus cursos da minha mentoria. E eu consigo entender as faixas de preço onde os strikes estão posicionados. E isso serve como possíveis resistências no preço quando as sessões não me apontam isso. Tá bom? Então, não atuo na região de gama negativo, pelos motivos explicados. Busco entradas nas regiões de gama positivo, identificando resistências, capturas de máximas e capturas de mínimas, e sobrecompra e sobrevenda em regiões em regiões de sobrecompra e sobrevenda que me apontem divergência. É isso. Espero aí que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem perguntas. Peço para vocês se inscreverem no canal. Peço para vocês me acompanhar, me seguir no Instagram e dar uma força pro trabalho. Valeu!